Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, o seu programa semanal de entrevistas e, claro, de construção do conhecimento. Este programa tem a intenção de articular alguns debates, de fornecer pontos de vista, porque, como diz o poeta, cada ponto de vista é a vista de um ponto. E a nossa temática de hoje será formação internacional. Para isso, nós escolhemos um grupo seleto de professores da Unipar para contar para a gente a sua experiência de estudos fora do Brasil. Estão conosco hoje nesse programa a professora Glaciela Kachuk, coordena o curso de agronomia aqui da Unipar, o professor Jorge Vieira, que trabalha no curso de psicologia da Unipar, e a professora Silvia Graciele Russi, que é docente do mestrado em biotecnologia também da Unipar. Sejam muito bem-vindos, professores, nesse espaço que é para a gente trocar algumas experiências, e no caso de vocês, a experiência de estudar fora do Brasil. Este é o programa Ponto de Vista, conversando hoje sobre formação internacional. Professora Glaciela, eu não conhecia a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada. Você é formada em quê? Como é que é a tua experiência acadêmica? Estudou onde? Qual a tua formação? Bom, eu me formei em agronomia pela Universidade Estadual de Santa Catarina, em Lages. Aí eu fiz o meu mestrado em Londrina, na UEL, Universidade Estadual de Londrina, e com os experimentos na Embrapa Soja. Aí, da Embrapa Soja, eu tive a oportunidade de conhecer um professor da Holanda, que veio para um workshop, e em seguida eu fui para a Holanda. Você estava fazendo doutorado já ou não? Eu estava fazendo mestrado. Eu fiz o mestrado em Londrina e depois, com esse convite, eu fui para Wageningen, na Holanda. A princípio eu não tinha bolsa, eu fiquei como estagiária um tempo lá. Depois eu consegui uma bolsa do Votro, que é uma instituição holandesa, por um ano, e em seguida a bolsa da CAPES, e eu terminei meu doutorado em 2009. Quanto tempo você ficou na Holanda? Ao total, 6 anos. 6 anos? Teve que aprender holandês ou não? Eu aprendi só para o convívio diário, mas meu orientador mesmo de doutorado, ele disse, você vai trabalhar no Suriname? Porque aqui na Holanda nós preferimos falar inglês com os estudantes da universidade. Então, a defesa foi em inglês, a tese foi em inglês, e eu usei o holandês muito básico para convívio com as pessoas. O holandês é muito difícil, né? Ele é uma mistura do alemão com o inglês, né? Porque tem a mesma raiz. Difícil mesmo é a pronúncia. A pronúncia é difícil? Eu imagino, né? Porque se alemão é difícil, agora misturar o alemão com o inglês ainda piorou a situação, né? São vários sons que, para nós, né, aqui do Brasil, que falamos carro, então carro, não é carro, não é... Esse movimento da garganta é que complica pra gente. Tem algumas outras dicções diferenciadas, né? Sim. Professor Jorge, tua formação, como é que foi? Eu sou formado em filosofia pela UniOeste e o mestrado eu fiz na Itália, em Roma, por 2 anos. No terceiro ano após o mestrado, eu fiz 1 ano de créditos do doutorado e voltei em 2000 aqui para o Brasil. E tua opção por estudar na Itália, tem algum motivo que o levou a buscar um curso fora lá? Uma das facilidades foi através de uma bolsa, né? E um dos motivos também é por causa da Universidade Gregoriana, né? Que em termos de filosofia mundial ainda é uma referência de ensinos filosóficos, até mesmo pelo acervo de livros e a facilidade para ter acesso a essas fontes que na época, né, pensando que a democratização da internet ainda não existia, né, era muito raro ter esse acesso. A professora talvez tenha sentido um pouco mais a questão da língua, né, que é uma outra raiz, uma outra cultura. O italiano, uma língua latina, talvez seja um pouco mais fácil para ti, né? Tem essa facilidade de comunicação, a princípio, se você frequentar um curso de línguas, né, aprender sozinho, por ouvir. Você fez uma preparação italiana ou chegou Não, com cara e coragem? eu fui com o inglês, né? Os primeiros 6 meses eu sobrevivi usando o inglês, enquanto eu fazia o curso de... lá você fez o curso de italiano? Isso, o curso de italiano intensivo, por 6 meses. As primeiras aulas do mestrado, as primeiras provas foram todas em inglês, enquanto eu ganhava uma certa segurança científica para me comunicar na universidade em italiano. Agora, fora, na rua, no ambiente em que eu morava, então eu usava com o inglês e depois com mais segurança o italiano. Mas não é tão simples também quanto parece, apesar de ter uma facilidade mais com sons, por exemplo, né?
Com relação à cultura na Itália, em Roma que você ficou, você sentiu muita dificuldade de se ambientar? André, o viver no exterior é exteriorizar-se. Essa é uma palavra complicada de dizer, mas é o sentido de sair de si. Sair do país, sair do português, sair de casa, sair dos amigos, sair de si da mesmo. alimentação. Então, todo mundo que faz essa experiência externa de exteriorizar-se, ir para um país que não é o seu, não é a sua casa, não é a tua língua, tem essa dificuldade, essa experiência de se ver fora de si. Né? Porque aqui a gente tem uma facilidade de comunicação, porque nós nascemos aqui desde criança, vivemos e... Aqui está a referência nossa. Isso é o meu eu, é o nosso eu. E a outra cultura é aquilo que eu não sou. E quem faz essa experiência sente na pele essa experiência de ver o mundo e se ver do lugar de outro. Eu não sei se as minhas... um estranhamento? Isso é o estranhamento. O estranhamento é você ter que pedir um copo d'água saindo do português. Né? O estranhamento é você defender uma ideia, né? Construir né? em uma outra língua que não é a tua. Isso é o mais simples. O estranhamento é você sair do arroz, feijão, salada e bife. Eu fico imaginando, porque o máximo que eu fui foi no Paraguai, né? Imagina, de repente, para a Holanda, para a Itália, a professora logo mais fala da experiência que ela teve também, né? É realmente uma saída de si. Isso me facilitou até esse exercício complicado de se colocar no lugar do outro, diferente de mim, né? Isso é um dos aprendizados muito interessantes, assim. Que você traz isso para a experiência docência hoje. Exatamente. E isso me deu uma humildade assim, muito interessante de ver como o outro pode se comportar a partir das referências dele, que não são as minhas, mas ele tem outras referências. Então eu só fiz amizades na Itália, por exemplo, ou com outras pessoas. Por exemplo, eu estudei numa universidade internacional, então vinha o pessoal da África, do Oriente, enfim. Por isso. Isso é bem interessante. Agora, você falando, eu também estava em Wagner, Universidade Internacional, então eu convivia com muitas pessoas, cada uma com suas crenças, suas religiões, e assim, você não come carne de vaca? Ué, você não come carne de porco? Então, as diferenças, né? Exatamente. Aí quando você volta para casa, volta aqui para o Brasil e vê esse monte de picuinha, preconceito, ai. É tão pequeno. É tão né? pequeno, né? Então a gente se atém àquilo que você conhece, sabendo que outras pessoas têm as outras convicções e elas aceitam aquilo que para você parece estranho. Então a história das mulheres que têm que se vestir com o lenço, para elas é um absurdo esconder os olhos, né? Sim. Usar óculos escuros, esconder os olhos, porque ali é que está a sedução na concepção delas, né? É a experiência do totalmente outro mesmo. Eu sinto que depois de ter vivido esse tempo lá na Holanda, você volta e fica pensando assim, não vou perder tempo com essa discussão, porque... Você volta outro. Eu me voltei estranho também. Estranho também. Né? Então, estranho para você mesmo e para quem convivia contigo? Não tanto para quem convivia comigo, né? Mas o estranho um retorno é um movimento de estranheza, assim, de deslocado, né? Às vezes no começo nós erramos o português muito, né? E você vai se comunicar e sai uma palavra da outra língua. Como é que se diz aquilo mesmo? Escapa uma palavra na língua que você falava. Quem te ouve pensa, nossa, como ele está metido. Exato, então fica uma situação complicada, até porque você raciocina, você pensa, você respira uma outra coisa. Né? E uma coisa interessante é você ver o seu país fora de si. Fora dele. Porque aqui o brasileiro não vê o brasileiro com o olhar de quem está fora vendo o Brasil. Então eu aprendi muito sobre o país olhando de fora. Professora Silvia, como é que foi a tua experiência? Você estudou aonde? Então, eu sou formada em agronomia pela Universidade Estadual de Londrina. Eu fiz o mestrado e comecei o doutorado. Eu fiz uma modalidade diferente dos dois, que eu fiz o chamado doutorado sanduíche. Então, eu comecei o doutorado no Brasil e passei um ano fora desenvolvendo uma parte do outro projeto. E onde que foi esse país que você foi? Eu fiquei um ano na França. Na França. Isso. Teve dificuldade com a língua, com a cultura? O começo é sempre, quando você chega, o primeiro mês eu acho que é mais complicado, porque o idioma é diferente, você não está tão habituado com o ouvido, né? Mas depois é tranquilo, assim, ainda mais o francês, que não é tão diferente do português, assim. Mas Mesma raiz latina, né? Agora a cultura é completamente diferente.
O que você pôde observar diferente, que você olhava e realmente falava, isso está muito estranho? Os hábitos alimentares, o modo de se vestir, a concepção que eles têm de roupa e de perder tempo. Uma coisa que eu achava engraçado, que chegava de manhã no trabalho, todo mundo com roupa toda amassada. Eles não têm o hábito de passar a roupa, assim. Pra mim era muito estranho, mas... tipo, eles não perdem tempo com esse tipo de coisa, né? Tem coisa mais importante do que ficar lavando... Passando roupa e... algumas questões culturais diferentes, uma coisa né? assim que eu... O professor Jorge falou uma coisa bem interessante, professor. Você falou que você começou a ver o Brasil com outros olhos, né? Porque estava fora do Brasil. Como é que você, quando voltou para o Brasil, como é que você vê o Brasil hoje? Comparando com quando você saiu para estudar. É uma outra situação, né? Por exemplo, eu saí a primeira vez no final de 97 e depois a segunda vez em 2005. Né? Há uma certa alteração, tanto social quanto política, nesse momento. Agora, algumas coisas, quando eu falei do ver o Brasil diferente, eu acho que ainda continuam muito inalteradas, que são questões culturais mesmo, né? Que dá um pouco uma ideia do ser brasileiro, né? Então, essa afetividade que se fala do ser brasileiro, aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda fala no livro dele, Raízes do Brasil, né? Esse excessivo afeto, ou essa facilidade, a gente acaba vendo isso tanto num sentido legal, né? Como também até um sentido um pouco até que boçal. Né? Você percebe muito bem como nós valorizamos demais o outro, né? Enquanto que o outro, ele tem a sua cultura e ele se valoriza. Então, era muito curioso nós, por exemplo, percebermos isso, dessa tal afetividade do brasileiro funcionando das duas formas. Tanto uma forma legal, simpática, quanto também piegas, uma coisa que, né, como ela disse, a gente se preocupa muito com muitas coisas. E isso você vê mais quando você compara, porque a gente conhece mais da gente pelo outro. Né? O outro é espelho pra gente, né? De se ver e aí começar a notar certas imperfeições, tanto políticas quanto democráticas, quanto até mesmo intelectuais, né? Professora Glaciela, na Holanda, a imagem que eu tenho do senso comum, que tudo é permitido, né? É um país que os experimentos democráticos e de situações são permitidos lá, né? Tudo é legalizado. Você percebeu isso lá mesmo ou não? Não, eu entendi que o holandês ele se preocupa mais com o próprio, com o que ele está fazendo, se aquilo que ele está fazendo está correto, do que como o outro está se comportando. Então, eu tinha amigas brasileiras, né, que diziam, olha, se você quer fazer qualquer coisa, faça isso agora. Se você quer pintar seu cabelo de roxo, se você quer hora de radicalizar, né? Se você quer andar vestida de homem, se você quer deixar qualquer coisa que você queira fazer, aqui é o local, porque se você não está agredindo o outro, né, assim, se você não está infringindo um direito do outro, você pode, ninguém vai... E realmente é muito tranquilo. Bem tranquilo. Tem muito... Aqui no Brasil a gente ouve muito dizer, porque lá a droga é liberada. A maconha é legalizada. Né? Em qualquer espaço pode ser usado. Como o tabaco e o álcool é legalizado. Então existe o lugar certo. Tem um lugar certo para isso. Você não pode fumar na rua, assim como aqui nós não podemos fumar nos bares, né? Lá também não pode. Então você não pode fumar maconha na rua, na esquina, não pode, assim como você não pode ficar fazendo arruaça, bêbado, né? Então, existe lugar para tudo e faça isso dentro da sua casa, né? Eu me lembro uma vez, eu tive contato com os monges beneditinos da Abadia de Ponta Grossa e um dia o abade de lá precisava ir para a Holanda fazer uma viagem. Ele levou na mala o hábito dele, a cruz peitoral, e ele tinha que sair lá para comprar alguma coisa lá no centro da Holanda, na cidade, e de repente ele não foi com o hábito, né? O outro monge falou para ele, mas o senhor não vai colocar seu hábito? Ele falou, não, mas no Brasil não tem esse costume, a gente usa o hábito só em casa, né? E o monge falou, não, pode usar aqui à vontade, ninguém vai reparar, ninguém vai criticar, não né? repara mesmo. Você anda, sai tranquilo. Ele falou que realmente usou, ninguém ficava olhando, assustado, como a gente tem esse costume aqui hoje, né? O diferente nos assusta ainda, né? Talvez seja uma lição que possa nos ensinar, acho que a Holanda, mas outros países também, né? Sim. O diferente é possível de convivência. Eles são muito abertos, assim, as novas culturas, mas algumas coisas eles são sarcásticos, né? Eles comentam. Então, eu tinha colegas da África, né? E um deles se queixava que ele estava passando fome
porque ele não pôde trazer a esposa por questão de visto e ele também não sabia cozinhar, então ele não aguentava mais comer pão e queijo. E o holandês olhou para ele: você é retardado, alguma coisa assim, que você não cozinha a sua própria comida? Então, as famílias, você olha para as famílias, homem e mulher, eles podem ter lá seus empregos, né, tipicamente femininos, masculinos, mas na divisão de tarefas eles são muito igualitários, né? Eles são, às vezes assim, as mulheres até parecem mais, elas são muito mais autônomas, né, do que são aqui no Brasil. Não todas, claro, né, mas olhando, simplesmente olhando, assim, sem fazer análise filosófica do professor aqui, né, porque... A primeira vista, né, a primeira impressão. No bloco anterior, nós falamos um pouquinho dessa experiência pessoal de vocês, da dificuldade, do estranhamento, de encontrar o outro, do mundo diferente nosso, né? Agora eu queria saber de vocês, professores, esse fato de estudar fora trouxe engrandecimento cultural para vocês? Uma vez me disseram que a Europa é um museu a céu aberto e que estudar lá é muito diferente do que estudar aqui. Lá um aprendizado é muito maior. Vocês concordam com isso ou não? Sim. Olha, em termos científicos, né, do conhecimento, eu não vou dizer em escala do melhor ou do pior, né? Então, eu creio que o Brasil hoje tem um sistema muito bom, muito rígido de avaliação de qualis de programas de doutorado, né? Agora, são as influências diversificadas. Então, em termos científicos, sim, eu acho que esse conhecimento que veio foi muito amplo, de facilidades de acesso às informações, por questões geográficas mesmo, né? Então, de repente, se eu precisava ir num acervo na Alemanha, em 3 horas, 4 horas eu estava lá. Né? Então, essa facilidade de acesso a fontes é muito interessante. Em termos científicos. A tua experiência, professora, na França também foi assim? O fato de ter acesso à fonte mesmo de pesquisa é muito mais prático? Com certeza. Lá também a questão da rapidez mesmo. Coisas, por exemplo, de material que a gente precisa aqui demora 2, 3 meses para chegar lá, em 2, 3 dias estava disponível. Então isso agiliza todo o processo de pesquisa, a questão científica e produção que contribui bastante. Se a professora percebeu, pelo menos a impressão que eu tenho aqui no Brasil, que os cursos de pós-graduação têm uma espécie de gana para que possa produzir currículo, né? Você tem que produzir, tem que publicar, etc. Tem essa preocupação também fora do Brasil? Tem, não? com certeza. Lá também a questão de publicar e publicar com qualidade. Lá também. Com qualidade. Aqui dá a impressão que é mais a quantidade, né? Você tem que ter quantidade de... A gente até brinca, inventa um novo verbo, enlatizar, né? Mas está mudando bastante, né? Estão exigindo mais. Mesmo está acontecendo isso. E como é que é, professora, hoje? Você voltando da Holanda, encontra o teu berço, começa a atuar como professor. Que experiências que você traz da tua estada na Holanda para a tua docência hoje? O que você consegue ver? Para mim, a experiência de doutoramento na Holanda foi bastante significativa, porque a minha tese de doutorado foi dentro daquela lógica de análise de sistemas. Trabalhei com fisiologia vegetal e interação com micro-organismos, e eu tive a oportunidade de trabalhar com 3 pesquisadores assim, de bastante renome, e em momento algum eles me disseram o que eu tinha que fazer. Não disseram? Não. Eles perguntavam: você tem certeza que esse é o caminho? E eu disse: tenho, absolutamente, é isso mesmo que eu vou fazer. E tinha mesmo ou não? E eles diziam: eu não tenho tanta certeza, porque veja, você tem... Então, assim, um dos meus orientadores, o holandês é muito crítico, né? Muito autocrítico, muito crítico também. Ele apontava defeito em tudo que eu propunha. Então, dessa forma, eu tendi ao perfeccionismo, mas mais importante, eu aprendi quando fazer pesquisa olhando para várias possibilidades. Né? Então, aí você entende que não existe apenas um efeito, tem uma causa e um efeito, mas são vários fatores que interligam e que pode dar uma resposta. E isso na tua prática docente você articula como jeito de ensinar hoje, não? Exatamente. Às vezes fica até um pouco complexo para os alunos entenderem quando eu estou explicando assim, porque aí eu só não vou falar que
Na agronomia isso é interessante, porque a gente está vivendo uma época, né, da agricultura em que existem os pacotes tecnológicos, os insumos e a produção. Então, os alunos entram para a sala de aula esperando assim, eu quero todos os ingredientes para eu produzir bastante. Eu disse, espera lá, você tem que entender todos os fatores. A gente está trabalhando com aspectos biológicos da produção. Então, não é só a utilização desse fito-hormônio como um insumo que vai resultar. Vários outros fatores interferem. Então, aí, eu acho isso bastante gostoso, porque a gente volta para o cerne da agronomia, né? Você entender como que as plantas produzem, como que a agricultura funciona. E, além disso, outros fatores, aspectos sociais, aspectos, né, de lei, né? Hoje em dia tem as leis ambientais, o aspecto da ética, né? Para que eu vou me importar se está pulverizando, se está ocorrendo deriva de agrotóxico? Eu vou me importar porque são pessoas que estão lá e são crianças que estão sendo contaminadas, né? Dê uma visão mais ampla de todo o processo de pesquisa, de ciência. Exatamente. Professor Jorge, como é que você analisa o professor Jorge antes de estudar fora e o professor Jorge com a experiência de ter estudado fora? A alteração é a experiência de cultura de relacionamentos, a que eu me permiti e a experiência que tive. Né? Então, hoje com os meus alunos, eu parto sempre desse pressuposto de que o outro ele tem que ser visto por ele mesmo e não por estereótipos ou noções prévias que a gente tem. Então, quando fui para a Itália, a gente vai com certos estereótipos na cabeça do como é o italiano, que é o italiano das novelas, o italiano que nós brasileiros imaginamos. Que come, bebe o dia inteiro, né? Canta. Exato. Né? Então, eu fui com certas noções prévias do que era. E a minha experiência me mostrou umas coisas muito curiosas, de que eu tive que quebrar isso. Eu conheci italiano chato, eu conheci gente preconceituoso, etc. E tal, né? Então, o outro tem que falar por ele mesmo. Então, nessa situação é muito interessante, deixar ele ser. Né? E isso nas relações, isso me facilita e me abre muito nas disciplinas que eu trabalho. Né? Porque eu trabalho com áreas de psicologia e de sociologia. E hoje se fala muito das questões de diversidade cultural, né? E também das diversas influências afrodescendentes, a diversidade da sociedade brasileira. Então, eu sempre discuto no ensino a dificuldade e a necessidade de ter essa convivência a partir de direitos com esses diferentes. A partir deles mesmos, sabe? E tentando se colocar no lugar deles. Então, em termos de conhecimentos científicos, sim, como a professora Graciela estava dizendo, isso tem realmente um grande, né, um avanço muito, que o título, a formação te traz. Mas em termos humanos e didáticos, isso me ajudou bastante. Professora Silvia, como é que foi a tua experiência de estudar fora e, de repente, na docência hoje, você traz elementos da tua experiência exterior? Sim, assim como a Marcela falou, lá os professores nunca também me sentam e falam, você está certa ou você está errada. Sempre é isso, tem certeza? Dele sempre me deixava muito aberta para fazer aquilo que eu tinha, mas sempre me ensinava os passos básicos para eu correr atrás de toda a informação. Te dá a ferramenta para você trilhar o caminho. E isso eu faço com meus alunos também. Então, é importante entender os conceitos básicos, falar, tem esse caminho, que tudo pode girar e acontecer, né? Não é só o certo e o errado e a teoria e o conceito pronto. Então, é formar e aquilo que a gente acaba correndo atrás da informação, a gente aprende mais do que aquilo que o professor te fala, né? Então, acho que é importante entender o conceito básico e saber onde buscar. E qual a visão de vocês hoje da política no Brasil, dos cursos de pós-graduação que são feitos fora, que a gente chama de sanduíche, né? Começa no Brasil e depois vai para lá por um tempo e depois retorna. Como é que vocês analisam isso? Há um interesse realmente do governo hoje para essa situação de pesquisa no exterior? Eu acho que é o caminho certo, porque o doutoramento é sempre assim, você vai seguir um dogma, né? Então já vem...
E aí, quando os acadêmicos, né, vão seguindo carreira dentro da própria instituição, né, ou dentro do próprio, dos mesmos grupos, né, eles vão copiando, vão se reproduzindo, vão se autorreproduzindo. Então, a ideia de você ir para fora é trazer novos elementos, trazer novas formas de pensar, trazer novas... Não são só novas técnicas, mas uma nova forma, uma forma diferente de enxergar o problema, de poder utilizar, né, porque você pode incorrer no erro de entrar no modismo, né? Dentro da biologia molecular, por exemplo. Agora está todo mundo usando essa técnica de RT-PCR, nós vamos usar ela também. De repente, para o objetivo da sua pesquisa, não é necessário ir tão longe ou gastar tanto. Você pode fazer com menos. E isso é uma coisa que você aprende encontrando outras pessoas, outras ideias, se expondo. Sim. Então, se expor no exterior é muito bom. E essa exigência dos programas é real. É real. A internacionalização dos programas, tanto para a aprovação de novos programas, mesmo de mestrado e também do doutorado, exige-se esse contato tanto por convênios dos programas, com convênios externos, quanto também a participação em eventos e o estudo. E o interesse é exatamente isso, porque a gente pode começar a fazer uma coisa muito endógena, só nossa. Né? E esses 6 meses ou 1 ano que se faz no exterior, essa experiência coloca tanto o acadêmico, né, o estudante, com contatos com as tendências. Então, essa comunicação, porque a ciência é internacional, é de todos. Então, quanto mais você tiver publicidade, né, do teu trabalho e entrar em contato e saber do trabalho do outro, isso enriquece muito mais a Universidade Brasileira. Então, quanto mais a Universidade Brasileira olhar para fora com a dignidade que ela tem, porque exteriormente né, ela é reconhecida. Os programas, né, os alunos que vão estudar são vistos. Então, isso também exibe, né, o conhecimento que se produz aqui no Brasil, a ciência brasileira, né, o status de nossas universidades. Aliás, um dos critérios da pesquisa e da ciência é ter visibilidade, né? A gente não pesquisa para ficar dentro de casa, né? É para fora, né? É que o Brasil sempre desenvolveu pesquisas para resolver problemas locais, né? E os apagar fogo, né, imediato, né? E os países que têm mais recursos, né, eles já podem se dar o luxo de ficar pesquisando coisas que talvez algum dia sirvam, né? Então, pesquisa básica. Mas eu acho que a tendência, né, da pesquisa brasileira é atuar nas duas frontes. Pelo menos na parte da agricultura, vai ter tanto pesquisa básica para ver nanotecnologia, para ver novas moléculas, para ver novas funções genéticas, mas também vai ter a pesquisa para resolver problemas locais, problemas simples, né, que o agricultor está encarando, ou então a própria sociedade, né? Então, a vantagem de você estar num grupo internacional, né, você encontra africanos, asiáticos, ou, né, pessoas também de países em desenvolvimento lidando com problemas básicos, né, problemas do dia a dia, e que você pode trocar informação, né? E quais seriam, para a gente terminar rapidinho nosso programa, alguns conselhos de vocês de coisas básicas para aquele estudante que quer realmente fazer um curso fora, fazer um mestrado, um doutorado fora? Qual seria um princípio básico para ele? Professora? Primeiro, dominar uma língua? A primeira coisa é o idioma. Tem que estar... O inglês seria fundamental? Primordial. O inglês é a língua mais importante, tem que dominar. Professor Jorge, conselhos? Os meus alunos de orientação de iniciação científica, né, eu digo, vá para um curso de inglês. É a primeira coisa. Eu já digo para eles, eu também quero fazer o mestrado. É difícil, não se preocupe com as dificuldades ou com o projeto. Vá a ganhar uma habilidade de idioma, porque isso é fundamental. E, claro, né, saiba do que você está estudando, porque não adianta você ter boa conversa em inglês e falar fiado e não saber do que você tinha que ter aprendido lá nas aulas do laboratório. Dominar o assunto básico, né? Na verdade, assim, estudar bastante, né? Estudar bastante os conteúdos do curso que está fazendo, estudar inglês. E também tirar da cabeça que alguém vai abrir as portas, né? O caminho é uma coisa que a gente abriu, nós fomos atrás. Eu digo que
eu cheguei lá sem a bolsa e eu tentei vários projetos, várias instituições, o negócio ficou tudo assim, foi um momento bastante estressante, né? E eu não pensei em desistir porque eu sou bastante teimosa, mas de fato foi difícil. Então, na 9ª tentativa, eu consegui. Eu nem sabia o que fazer com aquilo, porque eu já estava tão cansada. Mas não desistir na primeira tentativa e também não esperar que alguém, o orientador, ou então o chefe, ou um padrinho vai... Te dê a resposta, né, para isso. Bater a varinha mágica, né? Tem que correr atrás. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, fiquei muito lisonjeado pela troca de experiências e acho que quem está em casa nos assistiu também pôde perceber algumas dicas práticas de como está a pesquisa no Brasil e como pode também acessar cursos de pós-graduação fora do Brasil também. Obrigado pela presença, foi muito interessante ter vocês aqui. E obrigado pela audiência também, um forte abraço, até o próximo programa, tchau, tchau.